Eu vou apresentar um pouquinho, falando do ponto de vista mais da prevenção, né, e da adoção de políticas públicas relacionadas à prevenção e controle das doenças crônicas não transmissíveis. Eu mesmo passo aqui, então, né? Bom, então, só para quem não conhece, a ACT é uma organização não governamental, né? Nós fomos formalizados enquanto associação em 2006, já então indo para 12 anos aí de trabalho. Inicialmente, o foco foi na questão do controle do tabagismo, né? Então, o nome nasceu como Aliança de Controle do Tabagismo. E, principalmente, não visando a assistência, porque já existiam muitas clínicas e locais de atendimento a pessoas que precisavam e queriam parar de fumar, mas não havia uma instituição voltada para a adoção de políticas públicas nesta área. O Brasil tinha se comprometido internacionalmente com a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, que é um tratado internacional, e então nós focamos nessa questão da implementação das medidas do tratado, né, apoiar essa implementação no Brasil. E, então, focamos na adoção de políticas públicas, né, promovendo aí um maior impacto social dessas medidas. E temos essa ideia sempre de que ambientes saudáveis promovem escolhas saudáveis. Então, no nosso trabalho, a gente tirou um pouco o foco do indivíduo para pensar do ponto de vista mais social e a importância de você criar ambientes mais favoráveis a escolhas saudáveis. Então, em relação ao tabagismo, por exemplo, houve uma época que acho que, né, todo mundo se lembra, em que se fumava em todo lugar, inclusive nos aviões, nas casas, nas escolas, durante as aulas, né? E isso era muito mais facilitador da iniciação, por exemplo, pelo jovem, do que condições menos favoráveis, né, ao uso do tabaco, como a gente tem hoje. E isso é importante, então, que a gente tenha medidas que sejam adotadas para que a gente melhore os ambientes, né, para que as pessoas possam adotar hábitos mais saudáveis desde o período da infância e adolescência. E, a partir de 2013, nós começamos também a olhar um pouco para os outros fatores de risco das doenças crônicas não transmissíveis, entendendo também que a experiência do controle do tabagismo podia ser muito útil, né, para outros fatores de risco, como a questão da prevenção da obesidade, do uso abusivo do álcool. Então, nós começamos também a ter um olhar para isso e começamos a trabalhar nessa área em parceria com a NCD Alliance aqui no Brasil. E trabalhamos basicamente com a formação de rede, né? Então, nós congregamos organizações da área da saúde, mas não só da área da saúde, também da área do direito, educação, gênero, etc., em todo o Brasil. Hoje a gente tem mais de 1.000 membros nessa rede e trabalhamos bastante com o foco no advocacy, né? Ou seja, na defesa de uma causa de interesse público e, principalmente, visando a mudança e a adoção de novas políticas voltadas para a área da saúde. Em relação às doenças crônicas, né, já foi colocado aqui que são as doenças crônicas não transmissíveis os maiores causadores de morte atualmente no Brasil e no mundo, né, 40 milhões de mortes anualmente. 15 milhões são consideradas mortes prematuras, acontecendo antes dos 70 anos de idade. No Brasil, 73% das mortes estão associadas aos DCNTs, então a gente vê a magnitude desse problema. E a maior parte dessas mortes pode ser evitada através do controle dos fatores de risco. Então, é isso que a gente foca um pouquinho no nosso trabalho, né? Especialmente no controle do tabaco e na promoção da alimentação adequada e saudável, né? A partir de 2016 foi criada a Aliança para a promoção de alimentação adequada e saudável no Brasil, e a ACT participa também do comitê gestor desta outra rede, né? E também participamos do grupo de trabalho da sociedade civil para a implementação da Agenda 2030 no país. Então, aqui a gente tem, né, o desafio dessa palestra, né, que foi bem ampla, né, falar um pouquinho das metas mundiais e como que está o Brasil diante disso tudo. Então, aqui eu trouxe, né, um resumo das metas de combate às DCNTs, né, então, redução de mortalidade, redução do uso nocivo do álcool, redução do sedentarismo, consumo de sal, tabaco, pressão arterial elevada,
não aumentar diabetes, obesidade, acesso a tratamento e tecnologias. Então, essas são as principais metas mundiais que foram estabelecidas para a redução das doenças crônicas não transmissíveis. O Brasil, como já foi falado aqui, também já aderiu à Agenda 2030, e nós temos aí destacado não só o item 3.4, né, do ODS 3, só 5 minutos, e então vou passar muito rápido, porque eu tenho muito conteúdo, achei que eram 20 minutos, mas então eu vou acelerar bastante. Bom, aqui também tem uma avaliação de progresso de como que os países estão, né, na adoção dessas medidas da Agenda 2030, num recente relatório da OMS, se verificou que nenhum país havia alcançado os 19 indicadores de progresso. O Brasil, segundo essa avaliação, ainda está entre os 10 países com o melhor desempenho, mas, como a gente viu anteriormente, também alguns pontos dessa evolução podem ser discutidos, né? Alguns acho que têm que ser valorizados e outros também podem ser discutidos. Aqui também metas relacionadas à NCD Alliance, que é um outro organismo internacional que trabalha com esse tema, e aí nós vamos estar lançando uma campanha a partir de junho, onde a gente vai procurar dar prioridade também ao tema das DCNTs, vai ter o encontro de alto nível em setembro, acontecendo em Nova York, e a ideia é mobilizar os líderes para que participem, para que voltem a priorizar a questão da prevenção e combate às DCNTs. No Brasil, né, a gente tem o Plano de Enfrentamento das Doenças Crônicas, que foi lançado em 2011, com metas definidas até 2022. Eu vou passar rápido, mas depois eu disponibilizo então a apresentação, caso vocês queiram. E nós fazemos, desde também 2014, um relatório paralelo, né, que a gente chama meio que relatório sombra, da implementação do plano no Brasil, mostrando um pouquinho sobre a perspectiva da sociedade civil, como é que está essa implementação, né, o que a gente avançou, o que a gente ainda tem que avançar. Nessa tabela, a gente tem aí uma análise, né, da estimativa de percentual de fatores de risco e de proteção para as doenças crônicas, que evidenciou, né, que nós apresentamos, inclusive, num evento ano passado, que foi feito pelo Ministério da Saúde, a questão significativa, né, da redução, por exemplo, do tabagismo, alguns aspectos positivos, mas o aumento do excesso de peso e obesidade como algo extremamente preocupante no Brasil. Em relação ao tabagismo, há que se comemorar, a gente teve uma redução no período de 1990 e 2015, uma queda de 56% na prevalência, o que é extremamente importante. Isso, eu acho que mostra a importância da adoção dessas políticas, como a lei antifumo, como a restrição da publicidade, como o aumento de preços, mas a gente ainda tem que avançar. O impacto do tabagismo ainda é muito grande, são 56,9 bilhões ao ano de impacto relacionado a doenças tabaco associadas. Então, a gente ainda tem muito a fazer, porque mesmo que a gente tenha tido, por exemplo, uma elevação de preços, o cigarro brasileiro ainda é um dos mais baratos do mundo, então isso facilita o acesso. A gente tem um mercado ilegal presente aqui por cigarro vindo também de países vizinhos. A gente tem ainda muita propaganda sendo feita, ainda que não esteja na TV, mas ela está muito diretamente ligada ao público-alvo, como os jovens, né? E isso sendo feito junto às universidades, junto a outros locais. A gente tem o desafio dos novos produtos, né, que a indústria tenta introduzir no país, como cigarro eletrônico, tabaco aquecido. Então, é uma área que exige sempre um trabalho bastante intenso, apesar da gente poder reconhecer todo o avanço que nós conquistamos nos últimos anos em relação a isso. Em relação à alimentação, a gente observa a necessidade de atuação, né, porque a obesidade cresceu 60% no país em 10 anos, então, enquanto o tabagismo reduziu, a obesidade cresceu. Então, isso foi uma das coisas que motivou a nossa equipe também a focar um pouco mais nesse tema e aprender um pouco com a experiência do tabagismo. Ou seja, se a formação de rede, a atuação intensa da sociedade civil, junto à atuação do governo, a questão da adoção das políticas, pôde trazer resultados positivos, nós temos que começar a olhar também para a questão do excesso de peso e obesidade e buscar a adoção de políticas públicas eficazes para deter esse crescimento.
O Brasil se comprometeu com a década de ação sobre nutrição. Então, na época, o ministro Ricardo Barros também adotou esse compromisso de deter o crescimento da obesidade, reduzir o consumo regular de refrigerante e ampliar o percentual de adultos que consomem frutas e hortaliças, e que nós esperamos que seja algo que receba continuidade, né? Porque ocorreu agora a mudança ministerial, mas a gente acha importante que esse item continue sendo priorizado, né? Até por causa dessa condição que a gente vem observando no Brasil. E uma das coisas que a gente briga atualmente é para que a gente tenha logo uma revisão em relação à rotulagem de alimentos, que é algo que está sendo discutido no âmbito da Anvisa, e que a gente gostaria que tivesse sido lançada ainda antes da saída do ministro Ricardo Barros. Não foi possível, então a gente está lutando para que isso saia, pelo menos a consulta pública, o mais rápido possível, porque é urgente, né, a questão das pessoas conseguirem ter melhor acesso à informação do que elas realmente estão comprando e consumindo. Tá? E esse é um dos pontos. A questão da publicidade voltada para as crianças, a questão da taxação de produtos não saudáveis também é importante, porque é meio absurdo que a gente tenha mais facilidade de comprar um refrigerante e um salgadinho do que tomar um suco, né, ou comer alguma alimentação mais saudável. Então, isso é uma distorção que ocorre, e a gente entende que a gente precisaria inverter isso e, inclusive, utilizar um recurso, por exemplo, em relação à taxação de produtos não saudáveis para a área da saúde. Tá? Controle do uso abusivo do álcool também é algo que é importante, né? Então, a gente tem aqui, segundo o Vigitel, uma certa estabilidade no consumo abusivo de bebida alcoólica, mas que, dependendo também do indicador que você olha, esse resultado é um pouquinho diferente. Então, é importante que haja uma ação também nessa área. A gente tem uma grande incidência de, por exemplo, publicidade de bebida alcoólica, né, em todos os horários, patrocínio de eventos esportivos, e que é algo que acaba induzindo ao consumo pelo jovem mais facilmente. Promoção de atividade física. Eu vou pular algumas coisas, mas porque, em função do tempo, a gente não vai poder detalhar, mas também precisa existir programas e ações, né, nesse sentido. A população brasileira apoia medidas de controle das DCNTs, então nós frequentemente fazemos também pesquisas de opinião para ouvir as pessoas e saber se elas apoiam, né? Então, em geral, o controle do tabagismo é algo que a população apoia muito, mesmo agora, né, 2017, a maioria da população quer mais restrições ainda ao cigarro. A gente tem outras pesquisas mostrando, por exemplo, brasileiros tomariam menos refrigerante se ele fosse mais caro, brasileiros são contra a publicidade de alimentos dirigida às crianças, e 85% da população é a favor de regular a promoção de alimentos nocivos. Então, essas pesquisas dão um pouco o tom do que a população também acredita e deseja, que eu acho que é extremamente importante para fortalecer as ações por parte do governo e poder enfrentar, às vezes, as resistências que podem existir no setor econômico em relação a essas mudanças. Em relação àquela avaliação geral em que o Brasil está bem na fita, né, eu acho que é importante a gente destacar que, sim, várias coisas foram feitas. O Brasil tem um plano de enfrentamento das DCNTs, a gente tem a redução, por exemplo, do tabagismo, a gente tem o compromisso internacional com a Convenção Quadro, o compromisso internacional com a década de nutrição. Porém, algumas coisas a gente pode também questionar, né? Quando você coloca ali, por exemplo, que existem políticas de redução do sódio, existem, porém, existem em acordos voluntários com a indústria e que nem sempre são eficazes. Existe uma avaliação do IDEC mostrando que a redução de sódio que se alcançou com o acordo com a indústria é muito abaixo do que seria desejável de acordo com os parâmetros internacionais. Então, isso existe, mas não é eficaz. Quer dizer, então, na verdade, algumas das coisas que constam aí como realizadas, elas precisam ser aprimoradas. Tá? Então, por isso que eu acho que a gente tem uma boa colocação, porque existiram muitas iniciativas importantes, mas não quer dizer que essas iniciativas estejam plenamente implementadas ou estejam realmente sendo eficazes. E aqui, para terminar, então, a gente colocou um pouquinho, né, dos avanços, por exemplo, o sistema de vigilância, que é muito bom, políticas que foram adotadas em relação ao tabaco, a
produção da guia alimentar, o programa Academia da Saúde, que são coisas importantes, porém, também temos os desafios de implementar políticas que contribuam para diminuir as iniquidades, salvaguardar as políticas dos interesses comerciais de grandes indústrias, que acabam interferindo, né, e impedindo, muitas vezes, a adoção de políticas mais eficazes, melhorar os mecanismos de participação da sociedade civil, adotar as medidas regulatórias e adotar políticas fiscais. Então, também aqui, finalizando com as recomendações, incluir a prevenção e promoção de saúde como prioridades nas iniciativas de desenvolvimento e de investimento, como parte fundamental dos programas de redução da pobreza e de outros programas de assistência ao desenvolvimento. Então, acho que aí tem um panorama geral do que a gente também sugere ou avalia que seja importante o Brasil continuar implementando. Então, convido quem não conhece a conhecer e participar da nossa rede. Obrigada.